Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para iniciar nosso webinar. Bom, pessoal, mais uma vez bem-vindos. Acho que em respeito ao horário que todos entraram aqui, já estamos também com um bom número. As pessoas vão entrando e a gente já inicia a nossa apresentação. Bruno, fique à vontade para fazer a abertura e depois Pierre e Guilherme tocam aqui com a gente a apresentação. Bom webinar a todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Entrei aqui no chat aqui, vi que tem algumas pessoas, alguns rostinhos conhecidos, outros não, mas meu nome é Bruno, tá? Eu faço parte do time de estratégia comercial aqui da TOTOS, já há alguns 11 anos com TOTOS Moda, trabalhando com esse produto. E hoje a gente está bem feliz aqui porque a gente está trazendo um produto que era um desejo nosso de ter alguma parceria assim mais concreta com um produto de força de vendas e a gente acabou ganhando algo mais, né? Algumas ferramentas até a mais. E aí eu quero que vocês aproveitem bastante esse evento, perguntem bastante, tá? É uma coisa legal que eu gosto de pontuar sobre a questão do TCU é que o time, tanto o Pia quanto o Guilherme, todo mundo que está lá dentro lá, são pessoas que não desenvolveram um produto do nada assim, eu acho que isso aqui vai dar dinheiro e vamos fazer. São pessoas que já trabalhavam com isso antes, conhecem muito bem o processo, tá? Já tem uma história muito grande aí com esse processo. Então, assim, o produto acabou ficando muito bom, tá? Então, assim, aproveitem que os dois estão aqui. A gente vai estar por trás aqui, com as perguntas aqui. Vocês podem colocar ali as perguntas ali. O que tiver, a gente passa para depois, tá? Então, assim, aproveitem bastante esse evento e perguntem bastante, tá? A gente está à disposição aqui. E aí, Pia e Guilherme, fiquem à vontade aí, tá? Boa. Obrigado aí, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom, é um prazer aí estar falando com vocês, com essa parceria com a TOTUS, né? A gente já vem de longa data aí fazendo parcerias juntos com clientes e tudo mais. Eu vou introduzir um pouco a Teceu aqui, falando de um breve material que a gente tem aqui de apoio. E num segundo momento, o Guilherme vai tocar a demo, vai entrar no produto em si e mostrar o que tem, né, de features e como que a gente atua. Fiquem à vontade aí para perguntas. A gente vai estar acompanhando o chat aqui, dando apoio também. E, bom, vamos começar aqui falando um pouco da Teceu. É uma história ainda, né, de curta, vamos dizer assim, né? A gente está só há menos de 5 anos no mercado, mas como o Bruno bem disse, tanto eu quanto o Guilherme viemos desse mercado B2B, né, do canal B2B do mercado de moda. Então a gente trabalhou aí com representantes, visitamos clientes, né, na estrada, utilizamos ferramentas de mercado. Então, como usuário aí a gente teve aí algumas dores que de fato a TCU vem para resolver boa parte delas, mas principalmente para unificar tudo que tem de solução para esse canal B2B em uma única ferramenta. Então, esse é o principal propósito nosso, é ser uma ferramenta de fato que una aí algumas soluções que a marca às vezes contrata para atender esse mesmo cliente B2B, considerando, claro, né, os vendedores, que são representantes, consultores, corretores, seja qual nome aí a gente leve, e também o comprador, que ele pode ser multimarcas, franquias, né, key accounts, e assim por diante. Bom, aqui eu vou passar para o próximo slide, falando um pouquinho aí das pessoas que estão à frente da Teceu. Então, eu toco aqui a área comercial, sou um dos sócios fundadores. Guilherme, que é o nosso CEO, também entra na parte de produto, né, atua bastante aí na construção dele. A Raquel é nossa diretora de clientes, então toda a jornada depois que o cliente entra na Teceu é com o time dela que isso acontece, onboarding, treinamentos, a parte de implantação. Então, isso também já é bom reforçar, né, que a TCU vai fazer essa implantação para qualquer cliente que entre, né, nessa parceria mesmo com a TOTUS. O Alan, que é o nosso CTO, e o Fukui, nosso diretor de inovação. Bom, aqui alguns números e possíveis segmentos, né, dentro de moda e lifestyle que a gente fala. Então, vestuário, calçados e acessórios já são mercados mais maduros para nós, que a gente já tem alguns clientes e cases aí de mercado, mas também podemos atuar em mercados adjacentes, que a gente chama aqui,
Casa Decor, saúde, bem-estar, beleza e cuidados. Inclusive, Casa Decor a gente já está com cliente, um deles é a Tânia Bulhões, que é uma marca bem bacana aí de mercado. São quase 80 marcas, 140 mil lojistas multimarcas que estão cadastrados aí na plataforma e mais de 1.000 franquias. A gente sempre gosta de falar desses números, né, tanto da marca quanto do comprador, porque de fato é uma experiência colaborativa. Então a gente também olha para as dores ali da ponta, né, desse comprador que cada vez tem a questão de ser mais autônomo, de ter correria no dia a dia, de às vezes não ter tempo para estar indo em todos os showrooms, comprando tudo de forma presencial. Então, aqui a gente fala das duas oportunidades, né? Tanto presencial quanto online. Esse comprador ele é muito bem cuidado aqui, atento na nossa solução como um todo. Aqui algumas marcas para mostrar, né? Como a gente é verticalizado no mercado de moda, a gente também olha para regras de negócio das mais possíveis que existam no mercado. Então, eu tenho marca que trabalha com royalties, eu tenho marca que tem pronta entrega, marca que trabalha com controle de matéria-prima, por exemplo. Então, conforme vão tendo demandas de clientes, né, que envolvam o canal B2B, a TCU vai se debruçar sobre isso, vai trabalhar com roadmap, que a gente complementa tanto com questões de inovação que a gente tem, quanto também com demandas de clientes. E cada vez que a gente desenvolve algo, isso é liberado para qualquer cliente da nossa carteira, né? Então, é um único produto que a TCU tem e cada vez ele fica mais robusto, com mais features, né? A gente não customiza um produto para cliente A ou cliente B. Então, tudo que vocês verem em uma marca, vocês vão poder ver na outra. O que vai diferenciar é a maturidade que elas têm dentro da TCU, né? O quanto elas usam a TCU de fato. Então, a gente é muito feliz aí, nesses 4 anos, construir uma carteira de clientes como esses aí que vocês estão vendo. O que seria essa unificação de soluções, pessoal, que a gente vai mostrar mais na prática? É justamente unindo, basicamente, essas 5 soluções em um produto só, né? Então, o força de vendas, que é normalmente a solução ali para o representante, né, para o vendedor, o e-commerce B2B, que eu já falo mais com o meu cliente. Muitas marcas trabalham com ferramentas distintas, né, para atender esses dois usuários. Aqui na TCL é a mesma coisa. Então, vocês vão ver a mesma experiência do admin que está configurando, do vendedor e do comprador, é tudo igual aqui na TCU. E além disso, né, a gente fala muito aqui desse conceito de CRM de vendas, que é tudo que envolve a pré-venda. Na TCU a gente chama de planejamento, é um add-on que a gente tem dentro do produto, onde a gente fala aqui de meta para comprador, agenda, né, que o representante ali vai visitar alguns clientes, essas oportunidades que são criadas, se elas estão fechada e ganha, fechada e perdida. Então, tudo que envolve aí esse planejamento, né, antes da venda, a gente tem aí como add-on dentro do nosso produto. Um segundo add-on é o de atendimento. Então, olha muito para o lado de pós-venda, né? Muitas marcas, às vezes, desenvolvem isso dentro de casa, chamado, às vezes, de portal do cliente, né? Que eu tenho ali, posso consultar nota fiscal, boleto. Aqui na TCU, né, para a gente ter uma integração nativa com TOTS Moda, por exemplo, a nossa integração é inversa, então acompanhar faturamento, né, qualquer mudança que eu tenho de uma informação que foi da TCU para RP, essa informação volta para a TCU se eu mudei no RP, né, então para o próprio usuário ali, seja ele representante ou lojista, poder acompanhar o faturamento dele, poder ver outras informações, ele vai ter sempre isso disponível na TCU. Por último, Analytics, que é a parte de relatórios aqui. Tá? Tudo isso numa experiência colaborativa, no mesmo lugar e, de certa forma, fácil de implantar, né? Plug and play aqui. A gente tem um painel de admin muito robusto para trabalhar internamente, que o usuário normalmente gosta muito, ver isso em outras ferramentas de e-commerce. Na DC vocês vão ter isso disponível. Bom, daqui em diante, a gente fala mais do produto, né, do que é de fato, né, das features que nós temos. Então, a gente vai partir daí direto para o produto. Vou passar a palavra aí para o Guilherme e a gente começa a demo. Beleza? Obrigado aí pelo tempo. Boa. Pessoal, bom dia, prazer. Então, sou o Guilherme, acho que o Pierre já me apresentou muito bem aí, não vou repetir.
É um prazer estar aqui com vocês e agradecer a toda a galera da TOTVS aí também por estar confiando aqui, dando esse espaço para a gente para fazer essa parceria aí muito, muito bacana. A gente está acreditando aí que isso vai trazer bons frutos para o mercado, para a TCU, para a TOTVS. Bom, acho que o Pierre já introduziu muito bem o fato de onde nós viemos e do porquê que nós criamos o produto, né? A gente criou, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês em sequência, a gente criou muito com a crença de que dá para se fazer um B2B melhor, mais eficiente, dá para ter um canal mais digitalizado. A gente vê ainda que a gente viveu isso, né? Veio desse canal, a gente sabe o quão analógico ainda tanto o canal de multimarcas, representante e até as compras ali dos franqueados. Então a gente acredita que dá para digitalizar um pouquinho esse processo sem abrir mão do presencial, que tem o seu valor na jornada, sem abrir mão da figura do vendedor. Pelo contrário, a gente acredita muito na força desse profissional de vendas. Normalmente a gente, né, desde o início ali com o cliente, quando ele entra na TCU, a gente reforça muito a importância que esse cara tem na jornada, né, do B2B. Muitas vezes é ele quem vai, inclusive, estender a mão lá pro lojista, para o comprador, e vai criar aderência, vai de fato falar em digitalização ali desse processo de compra. Então a gente tentou criar um produto, no final das contas, que envolva, né, que traga toda essa turma para uma mesma jornada, né? Então acho que esse é um primeiro ponto legal aqui de reforçar. De fato, nós temos um só produto para o comprador, para o vendedor. Então funciona muito como uma força de vendas no dia a dia ali do representante do vendedor, mas também como uma ferramenta de compras para o lojista, tá? Eu vou já colocar aqui a minha tela, eu já vou acho que até mostrando para vocês. Acho que vai ficar mais dinâmico aqui. Só me confirme se já está aparecendo aqui, pessoal. Acho que tranquilo aí, né? Tá. Bom, eu tô logado aqui numa marca de demonstração nossa, estou logado como usuário da marca agora. Toda a experiência que eu vou mostrar para vocês, ela é exatamente a mesma se eu tivesse logado como um comprador da loja, por exemplo. O que muda são alguns detalhes de permissão em uma etapa ou outra aqui da jornada, tá? Então eu começo aqui mostrando para vocês uma tela inicial, uma tela que a gente chama aqui de showroom da marca, uma espécie de homepage que a gente tem na TCU, onde a marca consegue apresentar, trazer ali um storytelling inicial do que é o posicionamento da marca, o que é uma coleção nova que às vezes eu estou lançando, né, uma campanha que eu fiz. Eu tenho aqui fotos em destaque, eu tenho aqui catálogos que eu consigo evidenciar nessa apresentação. Consigo colocar mídias também anexadas aqui como PDFs, né, de lookbooks, por exemplo, de catálogos mais conceituais, tá? Normalmente, a dinâmica ela começa aqui nos catálogos de produtos, tá? Então, quando eu venho aqui para os catálogos, ó, aqui eu consigo ver todos eles. Eu como admin da marca, vou habilitar aqui em cima o admin. Eu como admin da marca, eu consigo criar e gerenciar esses catálogos. Eu como vendedor consigo usar isso no meu dia a dia para vender, para apresentar a coleção, né, para partir depois para a experiência de venda. E eu como comprador vou entrar no catálogo para ter acesso ali aos produtos, tá? Então aqui, por exemplo, nessa marca a gente dividiu o mix de produtos por linha de produtos. Então tem um catálogo para o feminino, um catálogo para o masculino, um catálogo para acessórios. Marcas de pedido programado, muitas vezes, ao invés de organizar por linha, elas podem organizar por lançamento, por exemplo, por coleção. Eu posso ter um catálogo aqui para coleção de inverno que eu estou lançando agora em novembro. Eu posso ter um catálogo para uma coleção cápsula que eu vou lançar ali no finalzinho do ano, para o Réveillon. Eu posso ter um terceiro catálogo específico para pronta entrega, que mesmo que eu trabalhe com pedido programado, normalmente as marcas têm ali também uma oferta de pronta entrega em paralelo, tá? Marcas que têm pronta entrega como core, né, como modelo principal da venda, normalmente criam os catálogos por lançamento mesmo. Então, toda semana, toda quinzena eu tenho coisa nova, né, que eu estou lançando. Eu posso também ir criando catálogos para cada lançamento desse, tá? Uma vez que eu criei um catálogo, eu consigo, por exemplo, na figura de vendedor, um clique no compartilhar, eu consigo colocar o link desse catálogo na mão de um cliente da minha carteira ou até de um lojista que eu estou prospectando, que ainda não compra a minha marca. Um cara que já tem acesso ao TCU, ele vai poder logar, né, com o login dele e a senha dele, eu posso mandar um link restrito para ele. Então tem uma segurança maior de que só esse cara que já tem acesso vai ver o catálogo. Mas se eu estou prospectando um lojista, eu sei que muitas vezes esse cara não vai querer fazer um cadastro numa plataforma nova, sendo que ele ainda nem compra da minha marca. Eu só queria que ele desse uma olhadinha rápida aqui na minha coleção para criar desejo de compra. Nesse caso, por exemplo, eu posso criar um link público, configurar alguns detalhes de exibição desse link, como, por exemplo, se eu vou exibir preço ou não, se é link, se é layout, se eu vou exibir estoque, sim ou não. E eu configuro, eu configuro e compartilho esse link com esse lojista. Ele vai acessar aqui no catálogo, ele já cai na tela ali dos produtos, onde
eu consigo já ter toda uma apresentação estruturada da minha coleção. Então eu crio o desejo de compra de forma descomplicada, ele não precisa estar logado para ver aqui se entrou pelo link público. E uma vez que ele viu a coleção, achou bonito, pô, agora, Guilherme, tá linda a coleção, quero comprar, quero fazer um primeiro pedido. Aí sim, ou ele vai pedir para o representante, né, para mim, que sou o vendedor dele, fazer o pedido para ele, ou até, se ele quiser fazer o pedido como comprador, aí sim ele faz um cadastro, cria uma senha e logado na TCU ele faz o seu pedido, tá? Então, a ferramenta é a mesma que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Essa tela é uma das principais telas da TCU, é a ferramenta que eu tenho para apresentar a minha coleção para o comprador ou guiar o meu vendedor na hora ali do atendimento da venda, tá? Então, vendedor e comprador vêm essa mesma página, tá? Aqui tem alguns detalhes bem interessantes, tá, pessoal? Então, primeiro que a TCU, ela preza muito por essa experiência de venda, experiência de apresentação da coleção bastante enriquecida. Então, quando eu entro, por exemplo, em um produto qualquer, eu consigo ter vídeos rodando de forma já nativa aqui na plataforma. Vocês veem que não é nada embedado, não é nada que eu tenha que usar uma ferramenta de terceiro, que fica às vezes uma experiência não tão legal, é difícil para subir também os vídeos. A TCU tem uma estrutura lá, um microserviço, né, uma arquitetura só para rodar, por exemplo, com bastante performance, rodar esses vídeos, rodar essas fotos de uma maneira bastante fluida no dia a dia. Então aqui eu vou trocando, por exemplo, todas as mídias, eu dou um clique a mais aqui, eu já tenho isso em tela cheia, vocês veem que é bem rápido, né? É uma experiência muito de e-commerce mesmo, né? Um e-commerce de ponta, inclusive, que eu consigo trazer aqui para essa experiência do pedido B2B, tá? No catálogo, então eu consigo ter toda essa apresentação, eu estruturo esse catálogo, eu costumo até fazer muito analogia aqui com o próprio showroom do representante, a maneira como esse cara vai até a loja e apresenta os produtos na hora da venda, a gente consegue fazer aqui também o VM da coleção, né? Eu configuro esse VM, e a gente sabe que no B2B isso é importante. As marcas que a TCO atende, elas costumam ter um cuidado muito grande na forma delas apresentarem o produto ali para o comprador, na forma de, né, de tentar direcionar o representante na hora da venda. Então aqui, por exemplo, eu consigo criar seções de produtos, uma seção para o preto e branco, uma seção para o básico, uma seção para o jeans. Eu consigo ordenar os produtos dentro dessa seção. Então aqui, por exemplo, com drag and drop, eu consigo dizer a ordem que eu quero que esses produtos sejam apresentados dentro da seção do jeans. Só fechar a modalzinha aqui, ó, e eu já tenho os produtos reordenados na ordem que eu acabei de configurar. Eu, como admin dessa marca, eu sou, por exemplo, um analista comercial, ou até no caso do catálogo aqui é muito comum, até a galera de estilo da marca ou do marketing, que vai ter esse olhar mais de VM, tá aqui ajudando o comercial a configurar o catálogo antes da venda, né? A gente consegue ter então esse controle sobre como a coleção vai ser apresentada. As marcas nossas costumam ter esse cuidado, querer direcionar esse formato de atendimento, tá? Um catálogo grandão, né, que tem lá 300, 400, 500 SKUs, não tem limite, tá, de SKUs, pessoal, no catálogo. Eu consigo subir, inclusive, a planilha todo configuradinho. Então, eu posso subir a planilha de Excel para TCU, já dizendo quais são as sessões, eu já crio sessões através da planilha, já ordeno os produtos dentro de cada sessão, através de uma planilha, por exemplo. Tá? As marcas usam muito isso. Tá? E aqui esse drag and drop em tela acaba ficando para edições mais pontuais. Tá? Eu costumo fazer muito aqui, pessoal, a analogia com o próprio showroom então, da marca. É como se eu sou um representante, eu tenho um showroom ali na minha região, é como se eu estivesse organizando, fazendo o VM do meu showroom através de araras e ordenando os cabides de produtos, por exemplo, dentro de cada arara, ou os sapatos ali na prateleira. Tá? A gente, inclusive, recomenda que a marca tenha um catálogo organizado da mesma forma que o representante está vendendo lá na região, né, ou o Inside Sales está apresentando a coleção, porque eu consigo enriquecer a experiência de venda mesmo no presencial. No online, então, nem se fala, né? A única maneira que eu vou ter de vender é compartilhando aqui uma tela, ou o próprio comprador acessando o remoto e vendo essa tela, navegando na coleção. Mas mesmo no presencial, eu tenho lá o mostruário, às vezes eu não tenho todas as referências do mostruário, às vezes eu não tenho todas as variantes de cor de uma referência. Então, a gente percebe as marcas tendo cada vez mais essa intenção de investir mais em conteúdo de produto e menos em mostruário, muitas vezes, né, que é um investimento caríssimo ali para cada representante. E aí, dessa maneira, eu digitalizo, né, de certa forma, a minha venda, mesmo no presencial. E eu enriqueço muito esse processo. Então, imagine aqui, por exemplo, um atendente ali do showroom, ou o próprio representante, quando ele vai até a loja, né, para tirar pedido lá dentro da loja, imagina ele com o notebook na mão, tablet na mão, o próprio celular, conseguindo mostrar mais fotos e vídeos dos produtos que ele está vendendo, às vezes até um produto que ele não tinha ali a amostra física na mão do mostruário, tá? Isso ajuda bastante.
Bom, dito isso tudo, pessoal, eu vou abrir aqui um pedido, tá? Então, imagina que eu estou atendendo agora, estou logado na TCU para atender um cliente da minha carteira. Eu clico aqui no meu talão de pedidos e eu consigo criar um pedido novo ou selecionar pedidos existentes, que eventualmente eu comecei ontem, por exemplo, e ainda não finalizei. Aqui agora eu vou criar um pedido novo para um lojista da minha região, loja da Franciele. Consigo, inclusive, colocar mais pedidos no meu talão de pedidos, tá, pessoal? Às vezes a própria Franciele, por exemplo, ela tem mais do que uma loja. Eu posso vir aqui e criar um segundo pedido para ela, ou até criar um pedido sem loja. Digamos que essa segunda loja, ela acabou de abrir, eu não tenho nem esse cliente cadastrado ainda, não quero perder tempo agora fazendo isso, eu vou criar um pedido sem loja, coloquei aqui os dois no talão de pedidos, ó, o 02 e o 03, um clique eu alterno rapidinho entre um e outro, e eu posso ir fazendo pedido já para duas lojas, por exemplo, da Franciele, ao mesmo tempo. Tá? Vocês vão ver isso na prática daqui a pouquinho. Bom, eu já vou começar falando, até antes de começar a fazer o pedido, eu vou começar pela Live Shop, que ainda também é uma outra ferramenta que as marcas têm usado bastante para apresentação da coleção. Então, além do catálogo, eu consigo, por exemplo, fazer aqui um stream, né, uma live de fato, né, uma apresentação ali, às vezes a galera do estilo, do marketing apresentando a coleção, pode ser um desfile, pode ser uma apresentação mais técnica. E aí imaginem que eu estou apresentando, eu tenho um catálogo aqui ao lado, configurado já na mesma ordem, mesma estrutura aqui do que está sendo apresentado. O próprio comprador está aqui por dentro, vendo a live, ele pode estar interagindo, inclusive, num chat, falando aqui, eu posso criar um chat em grupo, inclusive colocando mais do que um lojista no grupo, como se fosse um grupo de WhatsApp, e o que um comprador pergunta, tem o tamanho P, sei lá, tem alguma cor específica, o comprador pergunta, vai estimulando um outro comprador que está ali vendo, né? Então eu consigo ter essa ferramenta de live commerce, live shopping integrada aqui dentro da TCU. O vídeo fica gravado aqui também depois, né? Então eu trago aqui, por exemplo, mesmo que não seja live, eu consigo deixar isso como um conteúdo adicional de produto, tá? E aí eu estou nessa experiência de live, o próprio comprador consegue ir marcando, gostei desses produtos, então gostei desse. Eu quero, por exemplo, esse aqui, ele está ali vendo a live aqui ao lado, posso colocar isso em tela cheia, né? Então, eu estou assistindo aqui a live e estou marcando os produtos que eu gostei. A hora que acaba ali uma espécie de pré-pedido, a hora que eu vou lá para o meu pedido, ó, todos os pedidos, os produtos que eu acabei de escolher, eles já estão no meu pedido, só que ainda sem grade. Coisa que acontece muito no B2B, né? Tem muitos contextos, muitas ocasiões em que o próprio comprador prefere para primeiro escolher os produtos e deixar para fazer grade no final. Então, a TCU ela vai se ajustando, de certa forma, as preferências aí do comprador, tá? Então, voltei para o catálogo, estou fazendo meu pedido, quero entrar agora num produto e já quero ir fazendo grade, por exemplo. Então, eu posso fazer já a grade, obviamente, no momento do pedido, no momento que eu estou ali com aquele produto, né, na mão, por exemplo. E aí eu já aproveito para falar para vocês de duas modalidades, né? A TCU ela trabalha com dois tipos de venda, são importantes aqui, que é a pré-venda e a pronta entrega. Consigo, inclusive, mostrar os dois juntos aqui, ó. Então, a pronta entrega, pessoal, não tem muito segredo, né? Imagina que a gente está trazendo lá na nossa integração com o TOTS Moda, por exemplo. Eu estou trazendo uma posição de estoque total, que esse SKU, essa calça estampada tem disponível para cada tamanho, por exemplo. E aí eu estou fazendo uma reserva, né? Que eu coloco uma peça aqui no pedido, por exemplo, eu já estou reservando. Tá? Então, fiz uma gradezinha aqui de 6 peças, do 34 ao 38, reservei essas 6 peças. Não tem muito segredo, a gente vai reservando, o cliente finaliza o pedido ou o representante, a gente desce para o TOTS e vai dando baixa lá no RP, tá? A pré-venda, ela tem algumas particularidades. Então, pré-venda é o nome que a TCU dá para o modelo de pedido programado, tá? Então, a primeira particularidade legal aqui é que a gente consegue dividir esse mix da coleção por janelas de entrega. Aqui, por exemplo, vocês veem que eu estou vendendo essa mesma calça, na mesma estampa, a mesma cor, em 3 janelas de entrega diferentes, janeiro, fevereiro e março. E aí eu consigo ir fazendo grade aqui desse produto. Ó, digitei errado aqui. 1, 2. 1, 2, 2 e 1. Aqui eu vou fazer uma grade de 3 e 3. Aqui eu vou fazer uma grade de 4 e 4. Ó, eu fiz 3 grades do mesmo produto cor, cada grade para uma janela de entrega específica. Então, isso também é um conceito super legal. A gente vê cada vez mais as marcas que têm um olhar mais forte, muitas vezes, para varejo, né? Que já entenderam que entregar de forma organizada, estruturada para o varejo é importante para o sellout, é importante para esse giro acontecer também de forma coordenada, de forma equilibrada. As marcas tentando trazer cada vez mais isso para o B2B, seja para um franqueado, seja para uma multimarcas, né? Esse racional de entregar de forma mais estruturada.
Então aqui eu posso ter um produto sendo vendido para múltiplas janelas, como é o caso desse aqui, ou eu posso não fazer isso, eu posso ter uma janela só de pré-venda, uma janela mais macro ali daquela coleção, não tem problema, vai muito aí da estratégia de cada marca, tá? Na pré-venda, eu também consigo controlar ou não a quantidade de venda que eu posso ter para cada SKU. Então eu posso, aqui por exemplo, eu posso estar vendendo de forma ilimitada, qualquer quantidade de venda. Então, eu sei que para março, por exemplo, eu posso vender 10 mil peças aqui do tamanho 34 dessa calça, porque eu ainda tenho tempo de produzir, de comprar o tecido, então não preciso controlar a quantidade de venda. Mas para janeiro, que já está mais próximo, eu não consigo entregar 10 mil peças do 34, então eu vou limitar, né, eu vou dizer que eu só posso vender 300 peças dessa cor, desse tamanho, por exemplo. E aí eu tenho duas maneiras de criar essa limitação de venda, tá? A primeira é o que a gente chama de estoque futuro, que é quando eu já faço uma aposta na grade. Então, para cada tamanho daquela cor, eu digo quanto eu posso vender. E a segunda é quando eu olho para a matéria-prima do item. Às vezes eu tenho o tecido aqui esse xadrez aqui estampado, por exemplo. O tecido não está nem cortado ainda, mas eu sei que eu tenho X metros desse tecido. Eu sei que esse tecido vai ser usado não só nessa calça, mas também numa jaqueta, num vestido, numa blusa. E eu trago tudo isso para a Teceu, e a Teceu vai transformando a grade aqui de produto acabado que o usuário faz, né, o vendedor ou o comprador. Eu sei o consumo de cada SKU em relação àquele tecido, eu vou transformando o produto acabado em matéria-prima e eu controlo o quanto de matéria-prima eu tenho para vender. Então é um modelo legal também que está tendo bastante marcas estão usando cada vez mais isso aqui com a gente, tá? Então só um exemplo, pessoal, do quanto que a Teceu aprofunda na regra de negócio do B2B, em especial B2B de moda. A gente sabe que existem muitas particularidades, né? Moda é um negócio complexo, quando a gente pensa em mix de produto, em todas as variações. Então a gente aprofunda muito nas regras de negócio comerciais que a gente sabe que o B2B de moda exige, tá? Acho que foi legal aprofundar pelo menos um pouquinho mais aqui para vocês terem essa noção. A gente não vai ter tempo de aprofundar em tudo, mas isso é o nosso DNA, assim, é cobrir de forma muito aprofundada toda essa jornada, tá? Então eu consigo ir fazendo isso de várias maneiras. Aqui é legal mostrar também, né? Eu consigo fazer de várias cores juntos, né? Então, por exemplo, eu estou comprando pronta entrega, mas eu quero já, além do preto, esse produto também tem no azul, tem no vermelho. Então eu simplesmente clico aqui em todas as cores e já faço o grade. Eu quero aqui 1, 2 e 1, esse aqui eu quero 2 e 2, esse aqui eu quero 3 e 3. Rapidinho eu já fiz grade também para todas as cores do produto. Então essa tela é bastante dinâmica. Eu consigo colocar uma cor só ou todas as cores, consigo colocar pré-venda e pronta entrega junto, ou só pré-venda, só pronta entrega. Eu consigo, inclusive, pessoal, lembra que eu coloquei 2 pedidos aqui no talão de pedidos, né, para as 2 lojas da Franciele? Eu consigo, inclusive, fazer grade já para as 2 lojas dela. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, em todos os pedidos e eu trago já na mesma tela de produto os pedidos da loja, os produtos para o pedido da loja 1, para o pedido da loja 2. Então, para uma loja, ela está comprando uma grade de 1, 2, 1. Mas para outra loja, ela quer aqui 3, 4 e 3, porque ela já tem mais giro, mais volume de venda nessa loja. Então, eu consigo também já ir fazendo para, né, as 2 lojas junto, já ir fazendo o meu pedido. Então vocês veem que, de novo, a TCL é bastante dinâmica ao contexto que o vendedor e o comprador estão ali naquele momento fazendo o pedido, tá? A gente costuma ser bastante flexível, tem várias maneiras de eu ir fazendo aqui o meu pedido, tá? Bom, tem particularidades aqui ainda que eu poderia aprofundar, mas eu acho que de maneira geral, em termos de apresentação de coleção, de venda, é muito isso. Eu consigo ir fazendo também aqui, mesmo fora da Live Shop, né, eu consigo simplesmente ir marcando aqui, ó, adicionando os meus produtos sem grade. Então, eu posso entrar no produto e fazer grade, posso adicionar sem grade e deixar para fazer grade no final do atendimento. Isso aqui acontece muito no B2B. Quem já viajou com representante, já atendeu em showroom, sabe disso, né? Inclusive, uma outra maneira que eu tenho de fazer adicionar o produto sem grade é simplesmente digitando o código do produto. Às vezes eu quero, por exemplo, ó, eu estou com. Opa, esse produto eu já adicionei. Vamos pegar um outro aqui. 0105F. Ó, aqui, por exemplo, eu digitei ali o 0105, eu digitei aqui o 0106. Ó, eu estou adicionando os produtos simplesmente digitando e dando um Enter. Às vezes eu estou, né, em que contexto que o pessoal usa isso? Eu estou no dia a dia, viajando, atendendo no showroom, estou no presencial, tenho o mostruário na mão com a tagzinha ali, o código, né, do meu SKU impresso ali na tag do mostruário. O representante, muitas vezes, quando ele está nesse contexto, ele não quer ficar lá navegando em catálogo, vendo foto, nem sempre ele precisa disso. Às vezes ele só quer agilidade para fazer grade para lançar o pedido dele. Tá? Então a gente consegue trazer uma experiência bem simplificada, onde eu só digito ou até bipo, né? Posso usar um leitor de código de barras para bipar e para trazer essa experiência que é muito
integra muito ali com o presencial, com a questão do mostruário. Ô, Pierre, não sei se você está Eu com tô com um aqui na mão, ó. Ah, boa, já está preparado aí. Aí sim. Você Esse aqui explicar a gente pilota isso aqui, pessoal, em algumas marcas. É legal porque esse aqui é bem pequenininho. E aí a gente tem tanto o representante, às vezes, querendo ganhar agilidade, ou o próprio comprador, né? A gente fala aqui de franquias e multimarcas. O cara coloca isso aqui no dedo, conecta no celular, às vezes, né? Ou no próprio tablet, computador, e sai escolhendo as peças. Como a gente tem aqui uma compra que eu divido o que é emoção do que é racional, aqui ele está falando de emoção. Ele vai escolher o que ele achou bonito, o que acha mais bacana para a loja. Depois ele senta e faz o OTB aqui na prática, né? Na TCU, onde o Guilherme está na tela. Então, vira e mexe, a gente está tendo clientes aí usufruindo disso, representante comprando isso. Então, a gente pilota, depois a pessoa, né, adapta na rotina dela, adquire alguns dispositivos desse. Então, é bem bacana aí a experiência. Aqui acho que até vale falar de alguns cases, pessoal. A gente tem vários clientes hoje da TCU que trabalham muito com showroom, né? O representante recebendo o cliente no showroom, ou a própria marca, às vezes tem um showroom próprio em São Paulo, em Curitiba, na capital, para receber ali o cliente. E é comum nas épocas de lançamento você ter ali atendimentos simultâneos, né? Então, recebi vários clientes aqui no mesma hora no showroom, eu tenho um mostruário só, começa a ficar aquela bagunça, porque os clientes vão tirando as peças da arara, vão colocando em arara móvel, usando as argolas. Então aqui isso muda a dinâmica de venda, inclusive no presencial, porque cada um vai simplesmente bipando as peças ali que escolheu. Eu não preciso, né? Lojista nenhum precisa começar a tirar a peça do lugar, eu preservo o showroom organizadinho com o VM que eu tinha montado, e eu vou só, cada comprador bipando, fazendo seu pedido. Na hora que eu acabei de ver a coleção, eu sento, reviso tudo e faço grade, tá? Então isso mescla bastante com a experiência que existe aí do presencial, traz ganhos bem legais aí de produtividade. Aqui eu estou na tela de pedido, né? Então alguns produtos que eu fui adicionando já com grade, ó, eles já estão aqui com grade. Alguns outros que eu adicionei só no cliquezinho ou no BIP, no código, eles estão sem grade. Eu posso aqui, por exemplo, selecionar uma janela de entrega e fazer grade no final do atendimento. Aqui, por exemplo, ó, selecionei uma janela, fiz grade e por aí vai. Estou clicando 9 sem querer aqui. Beleza. Putz, quanto será que eu estou vendendo de cada categoria, de cada entrega? Então, aqui, por exemplo, eu já começo a ter uma parte um pouquinho mais analítica do fechamento ali do pedido. Um clique no revisar, eu posso agrupar os meus itens por entrega, por categoria, por coleção, por classificações customizadas que eventualmente a marca pode utilizar, trazer aqui para a Teceu. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no revisar por categoria, eu posso ocultar tudo, inclusive, para ver aqui só um resumo. Eu vejo aqui, ó, quantas blusas, calças, jaquetas e vestidos eu estou colocando no meu pedido. Em itens, em peças, em reais. Ah, eu acho que de calça tá legal, já tem 14 itens, mas de blusa ainda não tá legal, tem 4 itens só, eu acho que eu preciso de mais blusa. Seja eu o comprador ou o vendedor. Tudo que eu estou mostrando, pessoal, funciona para as duas, né, para os dois perfis de usuário. Inclusive, como o Pierre falou, pode ser para os dois juntos. Eu posso ter o vendedor, eu, Guilherme, estou vendendo, sou um representante, estou aqui com o pedido da Franciele 2302 no talão, e eventualmente a Franciele está lá no dispositivo dela, seja presencialmente aqui comigo acompanhando pelo celular, seja lá na cidade dela de forma remota, fazendo também pelo computador dela, também fazendo esse pedido comigo, a gente pode estar com o mesmo pedido aqui no talão, trabalhando de forma colaborativa, tá? Então aqui reforço aqui a importância, né, o benefício de ter um produto só para o comprador e para o vendedor. A gente pode ter um pedido colaborativo, tá? Isso a gente vê bastante a galera utilizando aí no dia a dia. Pô, então aqui eu acho que eu preciso colocar mais blusa no pedido. Eu quero, inclusive, aqui já vou puxar abrir um parênteses aqui para trazer um pouquinho do contexto ali do add-on de planejamento, que o Pierre falou para vocês no começo. Putz, quanto será que eu tinha planejado vender para a Franciele? Eu estou vendo que eu estou vendendo aqui para ela X blusas, X calças, né? Por enquanto eu tenho um pedido de 18 mil reais, mas qual que era o meu planejamento? Então, um clique aqui no talão de pedidos, eu trago aqui já que eu tinha um planejamento de vender lá X mil reais para ela, no caso aqui 800 mil reais, eu já bati minha conversão, já passei de 100%, né? Eventualmente tem até outros pedidos que eu já fiz para ela. Um clique a mais, eu posso quebrar aqui, inclusive, por categoria. E quando eu quebro por categoria, eu vejo que uma determinada categoria eu já passei de 100% do planejado, mas uma outra categoria, ó, camisa, calça, blusa, por exemplo, eu ainda não vendi o planejado. Então eu posso simplesmente falar, Fran, tá faltando blusa no teu pedido, a gente tinha planejado, né, tinha uma expectativa de chegar em X valor, não chegou nesse valor ainda,
vai fazer falta na tua loja, você vai ficar com pouco estoque de blusa. Ah, Guilherme, mas eu não, agora não consigo, né, precisamos encerrar, não estou com tempo aqui, a gente sabe que na correria do dia a dia nem sempre isso acontece. Eu, como um bom vendedor, no dia seguinte, eu posso analisar o pedido dela, posso vir aqui, por exemplo, no talão de pedidos e criar um novo pedido como sugestão. Quando eu crio o pedido como sugestão, pessoal, um pedido sugerido, eu crio um pedido como qualquer outro, ele fica com um status de sugestão, eu mando para a Franciele. Fran, ó, eu sei que ontem a gente finalizou o pedido, mas eu analisei aqui, eu vi as blusas best sellers aqui da coleção, senti falta disso no teu pedido, tem 5 blusas aqui que está todo mundo comprando que você não comprou, compartilha esse pedido com ela, fala, ó, quero que você dê uma olhadinha, com um clique você consegue adicionar essas blusas, né, seja num pedido novo ou no pedido que já estava aqui em rascunho de ontem, e a gente manda para frente esse pedido também, vai descer lá para o TOTS, vai faturar, vai virar venda, tá? Então é uma ferramenta bem poderosa, tanto aqui essa parte de revisão, quanto a criação de pedidos sugeridos aqui para o lojista. Tá? Bom, finalizei toda a minha revisão aqui de pedido, a minha análise. Eu vou ali para as condições do pedido. Aqui, inclusive, a gente tem toda uma automação de políticas comerciais, tá, pessoal? A gente divide o pedido por regras de negócio que são importantes para a marca. Aqui, por exemplo, nessa marca, eu estou dividindo o pedido por janela de entrega. Então, está configurado, isso é parametrizável, tá? A gente parametrizou nesta marca para que todos os produtos da janela de fevereiro, janeiro, março e pronta entrega, isso aqui vai ser splitado, dividido em 4 pedidos diferentes na hora de descer para o TOTOS, por exemplo. Não precisaria estar splitando por janela, poderia estar splitando só o que é pré-venda do que é pronta entrega. Aí vai muito de como que cada marca quer fazer essa configuração de split de pedido, tá? Para cada split, eu consigo especificar as regras de negócio, por exemplo, forma de pagamento, se vai ser ali 30, 60, 90, se vai ser à vista, né, etc. Eu consigo aplicar descontos que estão liberados aqui para mim, por exemplo, e eu valido, né, para poder selecionar uma forma de pagamento, um prazo ou um desconto, eu valido todas as políticas comerciais que foram previamente configuradas. Aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês, mas eu consigo, como admin dessa marca, eu consigo deixar configurado uma série de políticas comerciais que podem ser utilizadas para aplicar descontos nos pedidos, seja no item, seja no cabeçalho do pedido, ali na hora de finalizar o pedido. Eu consigo bloquear o pedido se não atingir, por exemplo, um limite, um pedido mínimo, ou se passar de um limite de crédito, um pedido máximo ali que eu quero ter para aquele cliente naquela coleção. Eu consigo criar alertas, eu consigo liberar essas formas de pagamento, consigo criar cupons e até o cashback, né? O cashback é uma política que automatiza a criação de cupons. Então, tudo isso eu consigo deixar previamente configurado. As políticas, elas são um conjunto de critérios e de ações. Então, aqui eu crio um critériozinho bem simples para dizer que quando a quantidade de peças, por exemplo, de pré-venda, eu não quero olhar para pronta entrega, quero olhar só para pré-venda, só para pedido programado, quero olhar só para, sei lá, para produtos específicos, só esses 3 produtos. Então, quando a quantidade de peças de pré-venda desses 3 produtos for maior ou igual a 50 peças, eu quero criar um cupom de 5% de desconto. Quando for maior ou igual, inclusive, eu quero fazer um progressivo aqui, ó. 75 peças, eu quero dar 7% de desconto. Salvei isso aqui, eu criei uma política e agora qualquer cliente ou representante que faça um pedido nessas condições, que valide esses critérios, eu estou gerando um cupom para esse cliente, por exemplo. Essa é a política de cashback. Posso, inclusive, especificar para quais clientes isso vai estar disponível. Eu não quero liberar isso aqui para qualquer cliente, eu quero liberar só para os meus clientes da classificação A, não do B, não do C. Então, posso especificar clientes também. Então, de novo, aqui a gente tem um motor de políticas e promoções bastante genérico, né, traz um poder, uma flexibilidade de gestão no dia a dia da galera de retaguarda, né, dos admins, como a gente chama, muito grande, no sentido de parametrizar, definir essas regras de negócio todas daquela coleção, toda a política comercial, e ter a tranquilidade de deixar os representantes, os vendedores venderem, os compradores comprarem, sem nenhum furo importante ali de regra. Tá? Acho que com isso a gente cobre bastante a experiência aqui de venda, tá, pessoal? Isso aqui é o core da plataforma. Uma pincelada rápida aqui para a gente encerrar em poucos minutinhos. A gente tem aqui todo o add-on de planejamento, como o Pierre falou, que eu consigo usar de uma maneira mais micro, direcionando aqui, por exemplo, para este pedido que eu estou fazendo, para a loja da Franciele, que é um cliente específico. Então, eu estou vendo aqui uma oportunidade de venda, né, do que eu planejei vender para a Franciele no talão, mas eu também posso ter isso numa visão um pouquinho mais macro, seja ali com as metas de representantes, tá? Então, aqui em relatórios eu consigo ver metas de representantes, o quanto que cada representante vendeu versus o que estava planejado vender, ou eu consigo ver isso aqui nas oportunidades, né, que é como se fosse uma meta também, só que ela é para o cliente. Eu consigo também ver quanto eu planejei vender para cada cliente naquela coleção, naquele range de data. Consigo controlar a fase, como o Pierre falou, a gente consegue, o próprio representante, ele agendou com o cliente, ele consegue vir aqui e sinalizar para o gestor da marca que está agendado.
cliente comprou, vai para ganha, o cliente pulou a coleção, vai para perdida. Né? Então eu consigo ter toda essa visão de funil de vendas, né, aqui por dentro. Inclusive, quando eu mudo para perdida, pode ser obrigatório o vendedor dizer o porquê que esse cliente está pulando a coleção. Ah, ele não quis comprar porque ele alegou que ele está com estoque alto aqui da minha marca. Então eu altero, fechada e perdida, e digo aqui o motivo da perda. Tá? Então aqui traz toda uma perspectiva de planejamento mesmo, né? De eu ter não só as vendas realizadas, mas antes disso o previsto, né? O planejado versus o realizado. Uma ferramenta de gestão importante que a maioria das áreas comerciais utilizam, né? Fazem no dia a dia. Um segundo add-on, pessoal, é o add-on que vai muito para a jornada de pós-venda. A gente chama aqui de atendimento ao cliente, né? Um add-on de atendimento. Basicamente, eu tenho os pilares aqui que são faturamento. Vou mostrar aqui primeiro isso no pedido. Eu tenho faturamento financeiro e um gerenciamento de casos, de solicitações que o cliente possa abrir no pós-venda. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, começando pelo faturamento, eu consigo trazer lá do TOTS Moda toda a informação de faturamento mesmo do pedido. Então, imaginem que aqui, por exemplo, eu venho num pedido que já está aprovado ali de algumas semanas atrás. Eu vou vendo aqui todos os pedidos aprovados. Eu entro nesse pedido que já está integrado há várias semanas e está vindo lá do TOTS para Teceu a informação de faturamento dos itens. Então, o próprio comprador passa ali um tempinho, né, da marca que trabalha com programado, por exemplo. A marca vendeu agora em novembro, chega ali em janeiro e fevereiro, o lojista ou o próprio representante começam a ter ali a dor de acompanhar o faturamento. Então, o próprio, essas duas figuras, vendedor e comprador, entram aqui na Teceu e conseguem ter uma visão já na plataforma de quantos por cento do pedido está faturado. Eu tenho o status para cada peça aqui, faturado, reservado, pendente, cancelado. Então, facilita bastante esse acompanhamento do que foi ou não faturado, entregue, daquilo que foi comprado previamente. Tá? Consigo ter também essa visão de faturamento através das notas fiscais, que também voltam do RP para o Teceu. Consigo ter também as contas a receber do cliente, né? Isso aqui é uma coisa nova que a gente está agora para subir para a produção daqui a alguns dias, onde eu tenho toda a visão de contas a pagar do cliente, né? Contas a receber do cliente. Então eu tenho toda essa visão financeira, consequentemente visão de inadimplência, né? E tudo mais. E eu consigo entrar um pouquinho aqui também para a estrutura de casos. Caso é uma estrutura que a gente criou para tratar de problemas, de solicitações que o cliente pode trazer para a marca no pós-venda. Por exemplo, um caso muito utilizado é o de devolução de produtos. Normalmente todo lojista em algum momento vai devolver um produto, porque, sei lá, seja porque ele está se recusando a receber por algum motivo, ou porque a marca entregou algo com defeito. Então a gente consegue também ter um add-on que cobre toda essa jornada de devolução ou de outros tipos de casos. É uma estrutura super dinâmica, eu não vou aprofundar tanto aqui agora pelo tempo, mas é uma estrutura também super genérica, onde a gente consegue mapear cada processo de devolução, de recusa, às vezes uma ação de trade marketing ali que o lojista está solicitando com a loja. A gente mapeia esse processo, configura todo esse workflow e eu consigo estipular quais são os status, quais são os campos e as regras de negócio para cada caso desse. Né? Então eu vou tendo também uma gestão um a um, uma gestão macro aqui, onde cada gestor vai acompanhando as solicitações ali da sua carteira de clientes. Tá? Então a gente cobre toda essa etapa de pós-venda com isso. Analytics, a gente vem só uma pincelada rápida, né? Eu consigo tudo que eu mostrei até agora para vocês, pessoal, de venda, planejamento ali, né, pré-venda, pós-venda, tudo isso no final são dados que têm que ser acompanhados, analisados no dia a dia. Então a gente tem uma ferramenta nossa aqui de Analytics, onde eu consigo também escolher um tipo de relatório, escolher aqui as dimensões, e eu consigo trazer toda uma visualização em gráfico, em tabela, consigo ir fazendo filtros e escolhendo colunas do que eu quero apresentar, quais informações que eu gostaria de ver na tela. A ideia aqui é colocar na palma da mão ali do representante ou de um comprador estratégico, ou às vezes até do interno, né, do comercial da marca. Uma ferramenta fácil ali de analytics para o dia a dia, tá? E com isso a gente supre muitas vezes 80, 90% das dores de análise ali que essa galera toda tem no dia a dia do comercial. Pierre, me ajuda a lembrar pontos importantes que eu não comentei aqui. Acho que Offline, não falei do vai. offline, tá? É, Lembrei aqui agora, eu não vou nem entrar aqui pelo tempo, tá, pessoal? Mas a gente tem boa parte dessa experiência de venda, a gente também cobra aqui com o modo offline da Teceu. Então eu consigo basicamente navegar num catálogo, eu consigo entrar na tela de um produto, consigo ver aqui as fotos, inclusive com zoom, consigo fazer grade, consigo ir para a tela do pedido, tudo isso no offline. A hora que eu terminei o meu pedido, ou posteriormente, ali, a hora que eu estou com uma internet legal, eu simplesmente aperto um botãozinho para sincronizar, para mandar o pedido do offline para o online, tá? E aí lá no online esse pedido vai ser finalizado, vai passar pelas validações e vai seguir o fluxo de aprovação
normal que o pedido tem aqui dentro, né, que eu consigo já ter aqui toda a gestão de pedidos, cada um com seu status. Internacional, se alguém de vocês trabalha com B2B, com venda para clientes de fora do Brasil, a gente também tem toda a plataforma traduzida não só para o português, mas para inglês, para espanhol. Tem o cadastro de moedas, eu tenho o cadastro do lojista internacional. Então tem bastante funcionalidades ligadas também em relação a esse trabalho do internacional. Integração de sellout é um negócio legal também que acho que vale falar um pouquinho, né, Pia? Algumas coisas que estão por vir, o próprio Gateway ali novo que a gente está integrando agora também. Ah, boa. O Gateway não tem muito segredo, tá, pessoal? A gente está fazendo integrações a gente já tem alguns gateways de pagamento, tem um roadmap aí de novas integrações, então, eventualmente, se a marca quer receber ali algum pedido via cartão de crédito, já processando esse pagamento embedado ali de dentro da plataforma, é possível, a gente consegue receber pagamento via cartão nesse fluxo. Deixa eu entrar aqui no produto, isso aqui é uma novidade também bem interessante. A gente está bastante debruçado num projeto agora, até na TCU, que é trazer o dado de sellout lá do ponto de venda, um cliente específico, uma região específica, né, um ponto de venda mesmo. Eu trago esse dado de sellout para a experiência de sell-in. Então, imaginem que o comprador ou o representante está aqui fazendo um pedido B2B, enxergando vendas B2C, enxergando o estoque da loja aqui dentro. Então, por exemplo, quando eu entro nessa camisa e vejo aqui ó, que eu tenho 7 peças vendidas, eu clico aqui em consultar sellout e eu consigo trazer do PP ao G o quanto eu vendi no meu PDV nos últimos dias, quanto que eu tenho de estoque aqui, a grade que eu tenho de estoque nesse momento, quanto que eu tenho a faturar, e aí a TCU ajuda esse cara a fazer grade já numa mesma, né, com uma inteligência de olhar para o sellout, para o estoque do cara, por exemplo, na hora de fazer grade. Então, tanto com franquias quanto com multimarcas, a gente está bastante debruçado nesse projeto também de trazer o dado de sellout para essa experiência de compra do comprador ou de venda do representante. A ideia aqui é ajudar a fazer com que o pedido B2B seja mais assertivo, o comprador comprar melhor, tá? Levando em conta o que está acontecendo na loja dele. Isso aqui é bastante transformador também, à medida que as pessoas começam a utilizar no dia a dia, tá? Pierre, acho que algum ponto a mais que é importante que eu me esqueci aqui, me ajuda a lembrar, por favor. Não, tem coisas pequenas ali, baixar fotos e vídeos, né? As mídias, assinar contrato, são pequenas features que a gente tem aí também que às vezes faz sentido. Acho que você deve ter falado por cima ali, né? Uma ou É, outra. a assinatura de pedido, eu consigo ter um fluxo de assinatura aqui por dentro, tá? Como se fosse aqui um DocuSign, então na hora que eu estou ali finalizando o pedido, muitas marcas gostam de pegar uma assinatura de fato do comprador para ter um compromisso a mais, uma segurança jurídica a mais, de que de fato esse comprador está comprometido, né, com aquele pedido que está sendo feito. Então a TCU gera esse documento e eu consigo aqui por dentro mesmo, até consigo de forma pública mandar um link no WhatsApp já que já vem com esse documento gerado, né, um resumo aqui do pedido, o documento que foi anexado e até o pedido que foi anexado aqui no final já com os itens, por exemplo, tá? Então facilita bastante esse fluxo de assinatura já integrado aqui por dentro. O baixar mídias normalmente no momento lá do faturamento, né, quando a marca começa a entregar os produtos, o comprador muitas vezes liga para a marca pedindo as fotos dos produtos que ele comprou, porque ele quer usar nas redes sociais da loja, ele quer usar no WhatsApp, dar na mão ali das vendedoras para tentar fomentar vendas. Um clique no baixar mídias, a gente consegue já gerar um arquivo compactado com todas as fotos e vídeos, exclusivamente do pedido que esse cara fez. Então eu tô normalmente as marcas têm um drive lá com milhares de fotos numa pasta, o cara perde maior tempo lá para ficar selecionando isso. Aqui a TC já faz isso para o cara, já gera um arquivo zipado ali para ele, só com as fotos do que ele comprou. Então facilita aí também o pós-venda. Em resumo, e também assim, né? A gente passou por rapidamente ali sobre a questão do nosso time de CS, né? Que tá na direção da Raquel, mas é muito importante essa adesão à plataforma, né? Seja do vendedor ali ou do próprio comprador. Como a TCU é responsiva, a gente tem, por exemplo, marcas que só vendem pelo celular, né, que está ali, tem loja física, shopping de atacado, então o vendedor está lá atendendo os clientes e já tira pedido pelo celular na TCU. A gente tem esse tipo de marca. A gente tem marca que 100% dos clientes dela compram pela TCU, então ela já fez um trabalho dentro de casa de fazer uma conexão, né, para todos eles. Acho que é legal, talvez, Guilherme, só dar aquela visão do lojista, sabe, que ele consegue ver outras marcas. Talvez, não sei se cabe aqui, mas a gente facilita muito a vida desse comprador multimarcas, que com um login só na TCU ele compra várias marcas.
Então, conforme a marca ela está conseguindo evoluir com a ferramenta, quando ela traz esse lojista, de certa forma ela consegue aumentar a venda, né? A gente olha muitos casos que uma reposição começa a ficar mais fácil de acontecer, uma live shop, então eu faço uma cápsula ali, eu faço um desfile, alguma coisa do tipo. A gente já tem um cliente com muita adesão à ferramenta, já tendo a familiaridade em fazer essa compra. Então a gente também está olhando para isso, né? É importante deixar isso claro que quanto mais todos esses usuários usam a Teseu, né, o dia a dia, mais a venda acontece, mais ágil, mais integrado tudo está, né? Pessoal, se quiserem também aproveitar para dúvidas aí, pode usar o chat ou perguntas e respostas também. Fiquem à vontade. O chat está aberto aqui para mensagens? Por enquanto aqui no chat não, não tem perguntas, não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo Sim, aham. certo. Eu estava olhando aqui também. Caso surjam também outras dúvidas, a gente vai deixar aqui no chat para todo mundo o contato pelo nosso site, então pode enviar sua dúvida por lá. A gente tem uma equipe pronta também para entrar em contato, para responder. Acho que até em respeitar o tempo, pessoal, acho que já deu para conhecer muito bem o comércio B2B by TC. Ah, tem uma pergunta aqui do Antônio. Se foi desenvolvido para computador, Sim, sim. responsivo, Antônio, para computador, tablet e desktop. Então tem telas, né, Guilherme? Acho que pode falar melhor, mas a gente fala muito em mobile first aí, a gente tem telas específicas para cada um desses dispositivos, né? A TCL é o WebView. Sim, basicamente a gente tem esse cuidado, Antônio. É uma versão responsiva, web, feita sempre com esse cuidado para os três dispositivos, tá? Desktop, tablet e smartphone. Tem uma pergunta também no Q&A, pessoal. Se puder dar uma olhadinha. Sobre a integração com o TOTS Moda. Ela é nativa, é com a API V2, né, que fala até. A gente tem um time que dá manutenção a essa integração também, né? Então, ela tá, a cada 10 minutos a gente tem essa integração acontecendo ali, né? Em tempo real de produtos, estoque e tudo mais. Mas é a gente mesmo que desenvolveu, né, junto com a TOTS. É uma integração bem completa, tá, Ricardo? Acho que isso vale dizer, assim. Acho que foi inclusive um dos pontos que a TOTUS, a própria TOTUS, ela teve um cuidado muito grande em escolher a TCU como ferramenta oficial, né, B2B para moda. A gente fez uma integração muito completa com o TOTUS. Então, basicamente, eu trago produtos e estoques do TOTUS, o pedido, ou até um cliente novo que nasceu na TCU, eu desço para o TOTUS. Depois eu tenho a integração inversa, né, que volta do TOTUS. Qualquer atualização que sofreu lá no TOTUS, que pode ter sofrido o meu pedido, inclusive o faturamento ali que eu mostrei para vocês. Mesma coisa o cliente, alterei ali uma informação, dado cadastrado do cliente, isso volta para a TCU. Começa a entrar em toda aquela parte também de financeira, né, de contas a receber do cliente, notas fiscais. Então, é uma integração bastante completa que a gente tem com o TOTUS Moda, tá? Boa. Ó, vou pegar a ordem aqui, pessoal. Agora começou a pingar várias perguntas. Felipe aqui perguntou sobre o comprador. É um login só, tá, Felipe? Que ele consegue comprar várias marcas, só que ele não compra tudo ao mesmo tempo. Então ele tem, como se fosse vários showrooms. Ele entra no ambiente da marca do showroom. Você mostrou o showroom, Guilherme? Mostrei. Então entra no ambiente de uma marca, depois troca para outra, mas é um login só. Ele tem essa facilidade em navegar em todas que ele já compra, né? Que ele está conectado. Isso, o Felipe, um negócio legal de reforçar aqui, a gente percebe que cada vez mais isso cria bastante facilidade para as marcas, porque é cada vez mais comum quando uma marca nova começa a usar a TCU e ela anuncia isso, né? Ela implanta uma plataforma, começa a anunciar isso para os clientes. Galera, agora a gente está com a TCU. É cada vez mais comum o comprador falar, pô, legal, eu já compro duas, três marcas lá. Então eu já tenho login e senha, eu já sei usar a ferramenta, isso facilita bastante essa jornada de digitalizar o canal que a gente fala, né? De estar ali com esse comprador de fato conectado, tá? Ao mesmo tempo que a gente preserva essa individualidade da experiência de compra que o comprador precisa ter com cada marca. O TCU não é um marketplace que mistura tudo. A gente tem cada marca com o seu ambiente, tá? Boa. Aqui sobre pós-vendas, tem como colocar transportador e acompanhar a entrega. O Ismael falou que nasceu no projeto da Cholê. Você tava. Puta, agora eu lembrei do Ismael aqui, ó. Verdade, Ismael. A Cholê foi um dos primeiros clientes da Moda. Puta, de lá pra cá,
foi bastante trabalho depositado aqui na integração, mas sim, começou lá. Legal. Marília, a gente tem mais tempo ou encerra 11 horas? Acho que pela nossa questão do horário, até como já são praticamente 11 horas, pessoal, caso não tenham mais dúvidas, podem enviar pelo nosso site mesmo e também todos que participaram do webinar, a nossa equipe vai entrar em contato também. Esse material ele vai ficar disponível, então acho que pela questão do horário está um pouco mais limitado, vi que muitas pessoas mandaram por aqui, mas depois pode continuar pelo nosso site que a nossa equipe responde, tá bom? Pessoal, agradeço pela participação de todos. Pierre, Guilherme, tenho certeza que o comércio B2B by TCU já é um sucesso, né? Então, contem com a nossa equipe para apoiar, para conhecer um pouco mais sobre a solução. Nós estamos aqui com a Janete, que é a nossa líder do TOTS Moda. Então, Jane, fique à vontade também para dar uma palavrinha final por aqui. Obrigado, Mar. Para quem não me conhece, sou a Janete, sou líder aqui do time de estratégia de negócio e segmento na TOTS. Nós somos o elo entre a TOTS Matriz e TOTS Franquia, que é quem tem contato direto com vocês, nossos clientes, né? Queria falar que a TCU foi escolhida para ser parceira da TOTS pela grande especialidade no mercado de moda, né? É o produto hoje mais aderente no mercado, que atende às reais necessidades dos nossos clientes, para ajudar nossos clientes a crescerem, né? Que esse é o grande fator decisivo aí de trazer novas ferramentas, o crescimento dos nossos clientes, né? Então, agradeço aqui a todos os clientes que estão presentes, agradeço o time da TCU também pela, né, grandiosidade de estar apresentando essa ferramenta maravilhosa. E quem quiser conhecer mais, a Marília já colocou ali o link, mas vocês também podem fazer contato com nossos executivos, né, com as unidades que estão perto aí de vocês. E é isso, gente. Vamos para frente aí, para os próximos passos e para essa jornada maravilhosa aí que aconteceu, tá bom? Pessoal, obrigado a todos aí pela atenção também. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Até a Pessoal, próxima. obrigado, viu? Tchau. Tchau, 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 Obrigada. pessoal. tchau. Obrigada.